Eu penso que na mitologia grega, Gaia nos deixou com os olhos muito despertos e os cabelos em pé. Na tradição indiana também encontramos os deuses da conservação, mas também da destruição. E portanto, quer mitologicamente, há um saber que não tem sido atendido. E isso tem muito a ver com a natureza. Depois da Revolução Industrial, a tecnologia tem-nos dominado completamente e tem-nos subjugado. Com a pós-modernidade saída depois do fim da Guerra Fria, estão a surgir novos paradigmas. Então, na base desses novos paradigmas, há que fazer uma grande releitura, há que criar uma nova cultura, uma nova civilização, uma nova economia, há que criar novos paradigmas para que haja uma reprodução de felicidade e bem-estar para as populações, para os cidadãos, para as pessoas. Portanto, na minha perspectiva, há necessidade de criar uma nova economia. Essa nova economia tem que atender aos nossos recursos, tem que atender a uma nova relação entre o homem e a natureza. Só as árvores morrem de pé. E por outro lado, são as plantas que nos indicam muitos dos segredos da vida, na fala de muitos índios. Eu tenho estado essencialmente a aprender, e para mim este encontro foi um encontro muito importante, porque me ajudou bastante a perceber como é justa a relação entre a universidade numa perspectiva aplicada, numa perspectiva crítica e numa perspectiva de militância. Uma militância de causas nobres, como é a defesa dos povos indígenas e outros povos excluídos, mas também numa outra relação com a natureza e contra esse capitalismo de pilhagem que, no caso do Rio São Francisco, não tem tomado em consideração outros valores, outros aspectos da dignidade e bem-estar das pessoas. Então isto aqui reporta-me a uma outra reflexão que tem a ver com as ciências sociais. Se formos à origem da sociologia, as regras do método de Emile Durkheim, ele diz que os factos sociais só se podem explicar pelos factos sociais. Todavia, hoje vivemos numa época onde há cruzamentos de imensa ordem, onde o hibridismo tem um peso importantíssimo, e onde os aspectos culturais e até os estudos artísticos têm tido uma grande relevância. E eu penso que nós poderemos, através dos estudos da relação do homem com a natureza, o estudo das plantas, o estudo da biodiversidade, encontrar fórmulas explicativas para muitos fenómenos sociais, urbanos, que de outra maneira não se poderiam explicar. Penso que vai ser uma nova frente de estudo das ciências sociais e que ultrapassa muito as questões da utilização das plantas para fins medicinais, mas vai aprofundar o estudo da função social das plantas e da história social do campo vegetal, não é? Que é uma ordem à qual nós também estamos ligados por irmandades espirituais muito fortes e que nós não atendemos com o devido respeito e consideração. E, sobretudo, as comunidades que ainda têm a possibilidade de ter essa ligação intrínseca, porque assim a entendem, que é o caso do
dos índios do Nordeste e da Amazónia e de outros territórios, tal como muitos grupos culturais das várias etnias, culturas e povos africanos. O que é que eu procuro dizer com isso? Que aquilo é uma análise crítica aos resultados da Conferência Rio +20. Os dois documentos que suportaram as discussões da Rio +20 falam das possibilidades de uma alteração do processo de exploração dos recursos e de avançar para a aplicação de técnicas verdes, porque essas iam reduzir o número de expansão de fatores poluentes, normalmente relacionados ao carbono, mas há muitos outros mais. Quando eu falo de poluentes, não é só a produção de gases de carbono, mas também a ingestão de produtos químicos muito ligados ao agronegócio. Ora, a perspectiva que eu tenho é de que, face à crise do capitalismo internacional, que não só é euro-americano, mas que vai ter a curto e médio prazo reflexos também nos países integrados nos BRICS, porque eles não alteraram o modelo de organização, nem de funcionamento, nem de exploração dos recursos, nem na sua relação com os trabalhadores, nem com as comunidades onde eles estão inseridos. E nós temos imensos exemplos de empresas brasileiras, de empresas chinesas, de empresas indianas, por exemplo, em relação à África, onde estão a explorar, olha, no caso de Moçambique, o carvão, o gás, etc. Bem, ou no Peru, as explorações chinesas que lá se estão a efetuar. Então, como as instituições que lançaram e apoiaram o documento da Rio +20, são as mesmas instituições que apoiam estas políticas e ao mesmo tempo promovem programas e políticas de ajustamento estrutural, como a que se está a aplicar em Portugal, tem a ver com a bacia mediterrânica, com a Grécia, com a Espanha que está quase lá, a Itália e por aí fora. Então há um grande ceticismo. Como é que a mesma instituição defende coisas num sentido para uns casos e defende coisas noutros sentidos noutros? Está bem. O que isto quer dizer? Pronto, podia ser contextos diferentes, soluções diferentes. Não, mas na verdade, o transnacionalismo das multinacionais, elas acabam por fazer o mesmo tipo de exploração e de aplicação de princípios, independentemente dos contextos. E esse é que é o grave problema. E as instituições, o FMI, o Banco Mundial, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia avança com essas soluções sem tomar em conta os aspectos, o perfil da sociedade onde vão intervir. Há uma visão macroeconómica e, sobretudo, financeira, profundamente centrada nos déficits, sem atender à qualidade, às necessidades e ao bem-estar das populações. E, sobretudo, à redistribuição da renda, que esse é o grande problema, é a distribuição da renda. Conclusão. Neste contexto, é duvidoso que as conclusões, a iniciativa da economia verde permita uma alteração das regras do mercado e da distribuição da riqueza de modo a diminuir a desigualdade e a pobreza. E aponta mais, e isso é o que se vai verificar, aponta mais para criar um ambientalismo de mercado. Então, são as grandes empresas
têm de uma forma abusiva caminhado no esgotamento dos recursos, na falta de respeito para com as populações das áreas onde esses recursos estão, são essas mesmas empresas que já avançam com indústrias que têm a ver com técnicas verdes. Por exemplo, no caso da China, há um jovem de 33 anos que montou painéis solares, é importante, mas que hoje já é uma figura que está no ranking das 10 personalidades mais ricas do mundo, e ele já investe em outras áreas que não têm nada a ver com a ecologia e com o princípio verde. Então, o combate tem que ter várias frentes. Uma delas é o respeito pela biodiversidade e pelas tradições dos povos, das culturas e dos elementos sagrados que estão relacionados a isso. Esse é um aspecto. Há direito ao respeito diversificado, e o respeito pelo sagrado é muito importante. Depois, por outro lado, há necessidade de combater as desigualdades, ou seja, a economia verde, e o verde não é único, porque o Alasca, os desertos, não é que prefiro mais umas cores, um arco-íris, não é? Então, e porquê é que não incluir também as águas dos mares e dos oceanos? Esses são azuis e são esmeraldas e são lindíssimos. Portanto, quer dizer, o verde é reducionista. Inclusivamente, mesmo, quer no Tahiti, quer em países africanos, o verde tem sentidos diferentes. Quer dizer, a semiótica do verde tem vários significados e sentidos e, portanto, não parece que seja muito inclusiva. Mas, pronto, independentemente desse aspecto, refere-se, o que eu gostaria de referir é que é necessária uma nova economia que dignifique as pessoas, diminua as desigualdades. Isso passa não só por esse aspecto sagrado, mas também para uma redistribuição da renda e da receita. E então tem que haver políticas fiscais, políticas de distribuição de possibilidades e incluir outras alternativas exteriores às economias institucionais. Portanto, há comunidades que podem ter formas de funcionamento económico intrínsecas a elas e têm que ser respeitadas. E depois, porque esta economia institucional não entrega muitos elementos que fazem parte da riqueza de um próprio país, que é o aspecto dos recursos informais que não são atendidos, é o aspecto das economias familiares, não é? Onde a mulher ainda, coitada passo o tempo, quer dizer, onde a mulher ainda tem muito trabalho, tem um trabalho superior ao marido devido às relações de masculinidade e ao machismo, não é? O homem acha que não sei o quê, ou seja, há uma divisão sexista do trabalho familiar. São coisas que não estão integradas. Mas depois há outra vertente, não é? Por exemplo, porque portanto, o campo especulativo das offshores também não está contabilizado, e que se esse aspecto integrasse as economias e participasse na distribuição desses valores pela população, alteraria substancialmente, por exemplo, o financiamento da economia, que é uma situação gravíssima que hoje se passa na zona euro-americana. Enfim, há um sem número muito grande de situações, inclusivamente, por exemplo, a utilização, o caso do narcotráfico, que às vezes é um escândalo,
porque não querem legalizar, por exemplo, a cannabis, enquanto, por outro lado, preferem haver especulações, mercados negros, que envolvem, nem que seja no sentido de subterrâneo, não é? Que é uma expressão também que não está muito correta, porque pode ter conotações até racistas. E esse é um aspecto que nós, nesta fase, temos que ter muito cuidado. Então, aí, por exemplo, uma legalização da cannabis seria importante até pela qualidade do produto, pela circulação, pela utilização, entre outros casos. Quer dizer, se calhar para algumas pessoas o que eu estou a dizer é um bocado radical, mas o que é um facto é que na Europa tem acontecido soluções dessa natureza. No Uruguai isso já está mais ou menos resolvido, mas é um dos grandes debates da atualidade. A última revista do Correio Internacional tratava precisamente disso. Portanto, questão central: chamem o que quiserem a economia. Há necessidade de tentar preservar os recursos, mas há que associar isso ao respeito pelas populações onde esses recursos estão, e há necessidade também de haver uma maior equidade na distribuição da riqueza. Não pode haver um fosso tão grande entre ricos e pobres. Não falei no crescimento e no desenvolvimento. Pode haver crescimento sem desenvolvimento, pode haver desenvolvimento sem crescimento. É um outro debate que está aberto. Então, nesta perspectiva de uma nova economia, há que reformular os próprios indicadores de bem-estar. Os próprios indicadores, há que fazer uma nova, o que eu chamo uma ecologia discursiva, que desmonte todas as categorias de análise que determinam quem são ricos e quem são pobres, quem tem felicidade e quem não tem felicidade. Por vezes viver junto a uma bela cachoeira, num ambiente maravilhoso, é capaz de ser um sintoma de felicidade e de bem-estar muito superior do que estar em Londres, debaixo de uma poluição interior, debaixo do stress do metro londrino ou do metro parisiense e por aí fora.